Vamos receber o pastor com somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Amém. Muito bem, acho que quem tem que dar uma palavra de agradecimento sou eu. Certo? O que eu achei por bem foi isso. Quem tem que dar uma palavra de agradecimento sou eu, que estou usando a casa do irmão Sidney, com liberdade dele, da esposa, os filhos, né? A gente que está usando, e vocês que vêm aqui para ouvir a mensagem. Então eu que tenho que ser agradecido, certo? A nossa gratidão pelo que vocês estão fazendo aí também. Acho que é muito bom ter um lugarzinho. Que Deus nos ajude a ter esse lugarzinho, né? Aqui para cultuar, mesmo na casa do irmão Sidney, na frente, está sendo construído um pequeno salão, que será um tabernáculo usado para este fim, para adoração a Deus. Muito bem, vamos agora à leitura. Eu quero aproveitar todo o nosso tempo para esta mensagem. Vamos ler São Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Grande Criador, ajuda-nos neste momento, enquanto meditamos em Sua palavra, que cada um de nós tiramos um grande proveito desta verdade, da Escritura, que sempre cumpre no seu determinado dia, tempo, estação, e estamos aqui em torno desta palavra, agradecido pelo que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Confusos quanto ao meu ministério. Você sabe que nós temos que aproveitar e falar sobre todo o tempo houve uma confusão quanto ao ministério. Desde o princípio, eles foram confundidos com o ministério de Moisés. Mas os sinais naquele ministério
declarava, evidenciava que aquele era o ministério de Deus. Não se viu nenhum homem que conseguiu tirar Israel do Egito e levar para o deserto. Você não sabe de nenhuma outra história. Só tem esta história. E se é somente esta história que nós temos dentro das Escrituras, então nisto nós sabemos que aquele povo do dia, seja os egípcios, e até mesmo dentro do grupo de Moisés. A coisa errada, irmãos, não fica só no mundo. A coisa errada não fica só na denominação. A coisa errada vem para dentro de Israel também. Israel era um grupo misto. Irmão Brana fala sobre isso. Nós sabemos que eles estavam misto mesmo tendo ministério como Coré, Datã e Abirão. Ainda havia aquele misto no ministério. Eles não tiveram só o ministério perfeito. Eles não tiveram somente o ministério de Moisés, mas tiveram também o ministério para confundir o ministério de Moisés. E eles quiseram sempre ser alguém naquele ministério. Mas quem libertou Israel foi Deus. Quem Deus usou foi Moisés. Lá no deserto, eu creio que alguns poderiam dizer: eu ajudei Moisés. Ao invés deles falarem, Deus nos ajudou através de Moisés, eles podiam dizer: eu ajudei Moisés. Eles chegaram ao ponto de dizer: não é só Moisés, é nós também. Arão e Miriam pensou assim. Coré, Datã e Abirão pensaram assim também. E era aquele homem que tinha a evidência, os frutos. Olha o que aconteceu, olha o que ele fez, olha a libertação, olha o povo que saiu do Egito. Então, não tinham que prestar atenção aos rebeldes dentro do grupo que estavam tentando confundir o ministério de Moisés. Porque eles mesmos naquele ministério, mas eles não criam. Você sabe que sempre foi assim. Tem gente que está no ministério, mas não crê naquele ministério. E para ser mais profundo ainda, tem gente que está casado, mas não está casado. Está casado, mas não ama aquele marido ou aquela mulher. Então, muitos de nós, crentes, fazemos a mesma coisa. Nós estamos numa mensagem, mas nós não estamos vivendo aquela mensagem da forma que ela foi entregue. Porque nós não amamos verdadeiramente a mensagem. Se nós amamos a mensagem, então nós vamos reconhecer os frutos. Olha os frutos que nós trazemos. Cada um traz o fruto. Agora, que fruto que é? Testemunho, vida, fé. E o que Moisés trouxe? Moisés podia contar para eles. Bom, vocês querem ser alguém aqui no deserto? Mas quem Deus usou para libertar vocês? Você sabe que tem que ter alguém para falar de alguém. Tinha que ter alguém para falar de Moisés. Tinha que ter alguém para falar de Jesus. Tem que ter alguém para falar de Brana. Tem que ter alguém para falar da esposa de Cristo. Tem que ter alguém. Sempre foi preciso alguém para falar daquele ministério anterior, que à vista das pessoas não reveladas, estava confundido.
Eu tirei isso aqui da mensagem de Mombrana, porque eu creio que isso faz bem para nós. Só que eu quero aplicar Moisés, quero aplicar em todos os profetas, eu quero aplicar em Cristo, quero aplicar em Mombrana e quero aplicar hoje também a mesma coisa. Você tem que ver o ministério, a maneira de Deus trabalhar e o que evidencia aquele ministério. Quais os frutos que aquele ministério tem produzido. Porque não adianta nada falar se não tem frutos. Se Datã, Coreia, Abirão, nós ajudamos a tirar esse povo do Egito. Cadê a evidência? Deus tinha usado, era Moisés. E se vocês notarem, o homem que estava mais próximo de Moisés era o mais perigoso, que era o sacerdote Arão. E a profetisa Miriam. Era o mais próximo. Por quê? Porque Deus usou Moisés, mas também usou Arão. Arão então parecia estar certo quando ele disse, em Números capítulo 12, Deus não usa somente Moisés, ele usa nós também. Então, até parece estar certo, podia confundir o povo, porque ele foi usado também. Não era praticamente Moisés que fazia aquelas coisas. Por quê? Porque Moisés no Egito, ele não era um profeta. Moisés no Egito, no tempo da libertação de Israel, ele era Deus. O profeta era Arão. Quando Moisés rejeitou ir como profeta e disse para Deus, eu sou pesado de língua, eu gaguejo. Depois de todos esses 40 anos que eu pratiquei toda a teologia do Egito, mas agora já tem mais 40 anos que eu estou no deserto, já estou gaguejando, já não tenho uma palavra firme. Aí Deus disse para ele, muito bem, então faz assim, leva seu irmão, mas você vai ser Deus para seu irmão. Então ele falava, as coisas aconteciam, Arão estava junto, fazendo o trabalho profético, ele era o sacerdote. E estava fazendo um trabalho profético. Moisés era um profeta, e estava fazendo um trabalho de Deus. Quando você vê uma coisa dessa, aquilo na cabeça do homem confunde. Confundiu a cabeça de Arão. E em Números 12 ele diz, Deus não usa só Moisés, usa nós também. Aí Deus, para mostrar para eles, já colocou uma lepra na Miriam. E eu creio que Arão, por ser mais temente a Deus, mais do que Miriam, que eram irmãos e irmãos de Moisés, ele disse para Deus, pecamos, Senhor, fizemos o que é mal perante o Senhor. Aí ele não foi atingido, mas a sua irmã foi atingida de lepra. Tem um ministério que as pessoas confundem com ele. Ao invés de olhar e dizer, isto é Deus, eles olham e dizem, nós ajudamos isso também. Eles deveriam ter dito, isso daí é Deus, deixa Moisés trabalhar, vamos andar atrás dele. É isso que eu quero de cada um de nós, cantores, músicos, irmãos, irmãs, que vem dizer, olha, vamos crer. O que eu tenho que fazer? Crer. O que eu posso fazer? Crer. Tem hora que nós queremos fazer algo, mas Deus está esperando nós crermos na palavra. E se nós cremos na palavra, Ele vai nos dirigir. Amém? Então, pensando nisso, você vê, o ofício era tamanho de Arão, para poder reclamar no deserto. Porque ele ajudou Moisés. Mas Deus não reconheceu isso no deserto. Deus pode te usar e te descartar. Deus não reconheceu isso no deserto.
Senão Deus teria que dizer, muito bem, Arão, você está certo. Você, sua irmã, está certo, porque eu usei vocês lá no Egito também para ajudar o meu servo Moisés. Mas Deus não falou isso. Simplesmente a lepra já pegou a Miriam. E Moisés orou por ela, e o irmão Brana disse, mas logo depois ela morreu. Ela foi curada na hora, mas tinha que morrer. A lepra leva o indivíduo à morte. A lepra, o pecado, leva o indivíduo à morte. E principalmente quando eles não reconhecem e confundem as pessoas com o ministério do dia. Eles não dão conta de ver aquele ministério, então confunde as pessoas. O eleito não é confundido, graças a Deus, por isso. Diz que o eleito não é confundido. A Bíblia diz que ninguém pode confundir o eleito. Os ungidos confundem todo mundo. O eleito, ele não confunde. Os ungidos do dia confundem todo mundo. Mas o eleito, ele não confunde. O eleito nem perde tempo com eles. Assim como os eleitos dos dias de Moisés não perderam tempo com Coré, Datã, Abirão. Não. Eles ficaram ao lado de Moisés. Os eleitos ficaram ao lado de Moisés. Você vê o que Arão depois fez ali na frente? Quando Moisés ficou fora do grupo, foi receber os 10 mandamentos, o que Arão fez? Foi convencido pelos ministros, foi convencido pelo povo para fazer um bezerro de ouro. Para eles adorar e dizer, foi ele que nos tirou do Egito. Irmãos, olha a condição das pessoas, elas ficam tão confusas, que ao invés de dar glória a Deus, que tirou eles do Egito através do braço forte de um homem chamado Moisés, eles preferiram dar a glória para um bezerro de ouro. Eles fazem também algo de ouro, porque Deus é representado pelo ouro. É por isso que o Vaticano também tem ouro. Porque Deus, nesse tempo, é representado pelo ouro. O profeta de Deus é ouro, é Deus em carne. A esposa de Deus hoje é ouro. Se Deus é ouro, a esposa é ouro, os filhos são ouro. Mas, do outro lado, o anticristo, o falso profeta, a besta, também é ouro. Eles fazem bezerro de ouro, mas não é o original. Não é o ouro original. Não é o Deus que os libertou. Verdadeiramente, o Deus que os libertou não é simbolizado por um bezerro, mas por um homem. Um só homem. Mas eles não podiam, ao invés de dar glória a Deus por libertá-los num homem, eles deram glória a um bezerro de ouro. Não é diferente o que fazem hoje. Eles preferem dar glória a um bezerro de ouro, a um obreiro, a um pastor, que tem o seu sistema de pregação, que apresenta ouro, que apresenta Deus, mas não é o original. Mas eles ainda dão vazão muito mais a estes ministérios. O eleito não é enganado. Amém? Então a palavra é simples aqui, ó. Vocês estão confusos quanto a mim e meu ministério. Irmão Brana falando sobre Jesus, que ele podia dizer para o povo, vocês estão confusos, fariseus, saduceus, herodianos, essênios, judeus, vocês estão confusos quanto a mim e ao meu ministério. Agora, você vai no ministério de Jesus e vê se não havia evidências, frutos, de que aquele ministério de Jesus Cristo cumpriu Isaías 61. Eu quero ler para vocês, para nós podermos ter sempre uma base escriturística. Está aqui,
Lucas capítulo 4, verso 17 em diante. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Oh, que trabalho que Jesus estava fazendo! Ele estava apresentando o seu ministério, ele estava mostrando para o povo do seu dia as evidências. Olhe para o meu ministério, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, volta aqui, eles estão confusos quanto a mim e ao meu ministério. Confusos quanto a mim, a pessoa, e quanto ao ministério daquela pessoa. Sempre aconteceu assim. As pessoas foram confundidas. Só o eleito que não é confundido. O eleito hoje também não é confundido, porque ele reconhece como os eleitos do dia de Jesus Cristo reconheceu. Dos dias também de Moisés, os eleitos reconheceram. A mesma coisa é hoje. O eleito reconhece. Quem é que tinha sido ungido? O Espírito do Senhor é sobre mim. Olha ele mostrando a evidência. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Agora espera lá, irmãos. Já havia saduceus, fariseus, essênios, judeus, Anás, Caifás, que estavam evangelizando. E eles podiam dizer, nós é que evangelizamos. Mas a evidência do ministério de Jesus, os frutos, estava mostrado na própria Bíblia, no próprio Antigo Testamento. Certo? O que mostrou deles, você pode ver o que mostrou deles, de Judas e dos demais, é que no Velho Testamento também dizia: aquele que comeu comigo do meu pão, virou contra mim o seu calcanhar. Tem escritura também para aquela pessoa que está contra aquele ministério do Senhor Jesus Cristo. O que comeu pão. Jesus não estava falando agora daquele povo de fora. Jesus estava falando dentro do seu grupo ministerial. A mensagem tem hora que não é para o povo de fora. A mensagem é para dentro da mensagem. É para o povo dentro da mensagem. Aquele que comeu do meu pão, virou contra mim o seu calcanhar. Isto é, aquele que comeu da mensagem que prego, virou contra mim o seu calcanhar. Está confuso. Você está confuso quanto a mim e ao meu ministério. Essas coisas a gente vai longe. Quem é que tem evidência, senão Jesus Cristo, para provar isso para eles? Vamos passando já para o ministério do irmão Brana, porque isso daqui para nós é importante. O título da mensagem já mostra para você o conteúdo da mensagem. Vocês estão confusos quanto a mim e a meu ministério. Jesus falando para o povo do seu dia. Brana falando para o povo do seu dia. Quantos podiam dizer que nós temos homens que andaram com o irmão Brana? T.L. Osborne foi do tempo do irmão Brana. Billy Graham, do tempo do irmão Brana. Oral Roberts, do tempo do irmão Brana. E outros grandes homens. Mas você sabe que eles não conseguiram ver o que o irmão Brana pregou? Eles não conseguiram receber a mensagem, nem quem andou com o irmão Brana, nem quem foi o intérprete do irmão Brana, como Gordon Lindsay, não conseguiu ver no irmão Brana o ministério. Eles foram confusos quanto a irmão Brana e ao seu ministério. Mas quem pode mostrar uma melhor evidência senão esses livrinhos de pregações de William Brana, para mostrar para nós quem foi o sétimo anjo, quem foi Elias,
para os dias dos Estados Unidos. Quem teve o ministério do Filho do Homem, ali nos Estados Unidos, no entardecer, o mesmo Deus que operou no amanhecer, agora operou no entardecer. O mesmo Deus está operando nesta madrugada que estamos vivendo. Você diz, espera, pastor, ainda não é 9 horas. Mas no horário de Deus nós estamos já de madrugada. Porque quando der 6 horas no horário de Deus, o Evangelho retornará para os judeus através de Moisés e Elias. Então, nós estamos aqui vivendo nos últimos momentos. Mas vamos voltar ali, em 1963, quando a evidência de que Deus estava num homem e que Deus tinha um ministério na terra. E aquele homem era Brana, e o ministério era a revelação dos selos. Nós temos isto evidenciado nestes livros, porque está escrito também na própria Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7. Diz, quando o 7º anjo começasse a tocar a sua trombeta, cumpriria o segredo de Deus. Quem? Eu quero fazer sempre essa pergunta, você conhece alguém que revelou o mistério de Deus sem ser um homem? Deus num homem chamado William Branham? Eu não conheço. Eu estudo essas mensagens, esta Bíblia, mais de 40 anos. Eu não conheço outro homem. Agora, eu tenho lido na Bíblia e as evidências estão aqui, nestes livros, que mostram para mim de que William Branham foi este homem. Que as pessoas ficaram confusas com ele e com o ministério dele. O eleito não, o eleito ficou esclarecido. Mas o não eleito se confundiu com o irmão Branham e com o seu ministério. Mas não teve nenhum homem, até hoje, tem gente aí esperando o irmão Branham para revelar selos e trovões. E tem gente, olha para você ver, e tem gente, além disso, tem gente ainda no mundo hoje que crê que elas vão revelar 7 trovões. Que elas vão revelar um novo nome. Por incrível que pareça, estão confusos quanto ao Apocalipse 10, de 1 a 7. Eu te pergunto, quem está confuso com Apocalipse 10, de 1 a 7, estaria esclarecido com Apocalipse 10, de 8 a 11? Não. Já foram confusos quanto ao homem, Branham, e o seu ministério, que foi a revelação dos 7 selos. Agora, é a Bíblia quem diz, o que evidencia tudo isso, o que mostra cabalmente para nós que a mensagem é cumprida, que o evangelho é correto e que a pregação feita por William Branham foi verdade. O que mostra para nós é que nós pegamos esses livrinhos de William Branham, lemos e encontramos neles a revelação dos 7 selos. Encontramos nesses livros a revelação do novo nome. Encontramos nestes livros a revelação da 3ª puxada. Está tudo evidenciado em livros. Temos material para provar para eles que eles estão confusos quanto a Branham e ao seu ministério. Temos material, está escrito aqui, que são os 7 trovões. Laodiceia 38. São as revelações contidas nos 7 selos. Então, nós temos material, evidência, para mostrar para eles que eles estão confusos, esperando William Branham ressuscitar para revelar, ou crendo que outro homem ainda vai revelar 7 selos, 7 trovões, novo nome. Eles estão confusos quanto a Branham e ao seu ministério. Agora, a gente pode tomar esta própria mensagem, examinar e dizer, irmãos, estamos esclarecidos. Graças a Deus que os 7 trovões foram revelados.
que os 7 selos foram revelados. Graças a Deus que o novo nome foi revelado. Não sabíamos, mas o novo nome foi revelado. Mas quem foi que revelou? Deus em carne humana, em William Branham. Quando Deus revela uma coisa, irmão, não quer dizer que ele mostra um papel. Quando Deus revela algo, ele mostra o corpo, ele mostra a carne, ele mostra o tabernáculo que ele está usando, porque aquele tabernáculo é a revelação do mistério. Aquilo que está escondido na Bíblia, agora não estava escondido mais na Bíblia. Estava escondido dentro de um homem chamado William Branham. Estava escondido dentro de um homem. Deus tirou da Bíblia. Vamos dar atenção a isto. Deus tirou da Bíblia, do Velho Testamento, e escondeu dentro de Jesus. Deus tirou da Bíblia os acontecimentos, as revelações, todos os mistérios. Ele tirou da Bíblia e colocou dentro de um homem chamado William Branham. Cada tempo Deus faz um trabalho desse. É difícil você chegar e ter luz para aquilo. Para ter luz você tem que ter eleição. Senão você fica confuso quanto àquele homem e o seu ministério. Então nós não temos confusão com respeito a 7 selos, novo nome, 7 trovões. Tudo foi revelado. Não precisa de nenhum homem revelar isso para nós, e não precisa de William Branham ressuscitar para revelar. Ele, nos seus dias, cumpriu esse ministério. Tudo foi revelado. Amém? Estamos chegando aqui às evidências. Temos evidências que Branham foi este homem. Temos evidência de que o ministério de William Branham foi que mostrou para nós que os selos, os trovões, o novo nome, a terceira puxada, tudo está revelado. Mostrou para nós claramente que o 7º selo não era um livro, era um homem. O 7º selo não era uma pregação, como eles esperavam no dia que o irmão Branham pregasse o 7º selo, e que aquele 7º selo fosse uma pregação, um livro a mais, e que ele dissesse, olha o que é o 7º selo. Aí então, quando ele pregou o 7º selo, ficou mistério do mesmo jeito. A coisa ficou misteriosa do mesmo jeito, porque ele não disse aquele 7º selo, na hora que estava pregando, o que era. As pessoas não entenderam. O que irmão Branham disse, ele disse em parábolas. E as pessoas não entenderam. Que tipo de parábola? Aquele 7º anjo da constelação é quem tinha o 7º selo. Aquele anjo voou para mim. Irmão Branham disse, 150, 202, do 7º selo, da primeira tradução de Goiânia. Então, a coisa ficou em parábola. Aí ele vem no mesmo parágrafo, 201, 202, do 7º selo, e diz, ele nos abriu 6 selos, mas não pôde abrir o 7º selo. É o selo da sua vinda. As pessoas ficaram confusas quanto ao 7º selo. Logo ele vem e prega Cristo, mistério de Deus revelado. Almas encarceradas hoje. E dentro dessas mensagens, ele já vem trazendo a revelação. Almas que estão em prisão agora. Aí ele vem mostrando estas revelações. O 7º é a vinda do Senhor. A festa das trombetas, ele vai mostrando para nós. Sabe, isso tudo aconteceu ali atrás. Festa das trombetas, é só você ler 229. É ler a mensagem, é encontrar a evidência. Aquilo que você fica esperando acontecer, já aconteceu. Eles estão confusos quanto a mim e o meu ministério. Aqui, por enquanto, estou falando Moisés, Jesus e Branham.
Mas eu quero terminar com a mensagem conosco também, nesse dia. Porque o que adianta eu contar história? História de Moisés, história de Jesus, história do irmão Brana. Nós temos que ver as evidências que nos tocam hoje. Existe um ministério hoje? Procure na terra. Procure um ministério na terra para poder vindicar Apocalipse 10, 8 a 11. Procure um ministério, procure uma igreja, procure um pastor, onde vocês possam ter aquela evidência de, Apocalipse 10, de 8 a 11, está aqui, Procure um homem, uma igreja, um pastor, para este fim. Eu quero que vocês procurem, porque é a evidência, e o eleito vai achar, ou não eleito, eles estarão confusos quanto a mim e ao meu ministério. Amém. Amém. Agora, eu não vou muito tempo, já estou quase terminando, porque nós estamos já no nosso ministério, ministério da esposa. 101, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Examinai as Escrituras. Vocês sabem, vocês estão confusos quanto a mim e ao meu ministério. Examinai as Escrituras, porque vocês pensam ter nelas vida eterna, e elas testificam de mim. Elas te dizem o que é a minha mensagem. Irmãos, isso é bom a gente guardar, porque talvez numa hora dessa de cansaço mental, depois você vai refletir melhor essa mensagem, ouvi-la de novo e procurar as evidências. Hoje eu não estou procurando mais as evidências do ministério de William Branham. Não, eu já encontrei, vocês já encontraram. As evidências, as mensagens, as revelações que provam que Branham foi Elias. As revelações que provam que Branham, o seu ministério, foi o ministério do Filho do Homem. Nós temos escrituras e temos mensagens pregadas pelo irmão Branham que provam para nós que o ministério dele foi do 7º anjo. Aleluia. Agora, para o nosso tempo, quando a coisa chega no nosso tempo, cadê as evidências do nosso tempo? Quantos Arão, Miriãs, Corés, Datãs, Abirão, ou Abirões, nós vamos encontrar dizendo, não é somente Moisés, nós também, porque nós saímos juntos, nós estudamos junto essa mensagem, nós aprendemos junto sobre selos, trovões, o cordeiro saiu do trono, sobre o novo nome, nós estudamos tudo junto. Porventura Deus estaria usando um homem só, uma só pessoa? Procure as evidências, procure o ministério, os ministérios que existem na terra hoje, e procure 7 trovões revelados, procure novo nome, procure terceira puxada. Aonde é que vocês vão encontrar? Fiquei por 29 anos esperando que algo acontecesse, que eu ficasse sabendo. E um dia Deus deu graça e nós ficamos sabendo. Certo? 29 anos. A gente ficou esperando até aquilo acontecer. Estou dizendo 29, foi antes. A gente aguardando algo acontecesse. Eu quero ver a evidência do ministério do 7º anjo. Mas agora a evidência é outra. Agora a evidência é o ministério da esposa. Vocês estão confusos quanto a mim e ao meu ministério. Vocês estão confusos quanto à noiva e o seu ministério. Na mensagem Laodiceia, lá para o final, irmão Branham diz assim: Deus os confundirá
por meio do profeta e da noiva. Eles estão confundidos por meio do profeta e da noiva. Por quê? Do profeta porque eles não conseguiram ver as revelações, o ministério no homem, o homem e seu ministério. E eles são confundidos também com a noiva. A hora que a noiva aparece, eles são confundidos. Eu porque não tenho parágrafo aqui agora. Mas quem sabe alguém já descobriu aí, passa para o Jonatas aqui, e se tiver jeito, né? E a gente fica sabendo. Ele confundirá o povo através do profeta e da noiva. Isso é pregado pelo irmão Brana. Agora, você quer honra, quer glória, Deus te ajude. Um Arão, nós também pregamos. Um Coré, um Datã e Abirão, nós também. Não é só Moisés. Mas Deus falou, foi Moisés. Você vai olhar para os homens do tempo de irmão Brana e eles vão dizer, não é só Brana. Mas Deus revelou sua palavra a Brana. Estão confusos quanto a mim e ao meu ministério. Quanto a Jesus e ao seu ministério. Quanto a Brana, o homem, e seu ministério. Quanto à esposa, hoje a noiva, e o seu ministério. É só procurar na mensagem, na Bíblia, qual o ministério da esposa. Apocalipse 10, 8 a 11. Qual o ministério dela? Comer o livrinho. Ir ao anjo forte. O anjo forte agora já não está no céu mais. Ele já desceu para a terra. Ele já pisou no mar e na terra. Laodiceia 81. Ele confundirá. Ele confundirá porque ele confundirá a igreja por meio do profeta e da noiva. Laodiceia 81. Muito obrigado. Isto que é bom. Agora, chega uma hora que esses irmãos que me dão um parágrafo, eles vão lá na frente, se eles não tomar cuidado, eles vão dizer, nós também ajudamos. Esse foi o Jonas, olha o perigo, está dentro de casa. Então, meus irmãos, vocês estão confusos quanto a mim e a meu ministério. Então, hoje eles estão confusos quanto... Eu tenho que falar claro, porque eles falam. É eles que falam. Tem coisa que eles já pregaram a meu favor, que eu nunca preguei. Eles terão que entender isso. Eles estão confusos quanto a mim, mas não é só quanto a mim, quanto ao meu ministério, também hoje. Quanto à esposa, a noiva e o ministério, também. Agora, procure, deixa eu terminar com isso, procure... No Brasil, no mundo, procure pessoas que antes do ano 2000 conseguiu te mostrar, pregar, ter gravações claras, evidências em fitas cassete, evidência em fitas de vídeo, evidência em DVDs, em CDs. Procure uma pessoa que pregou novo nome Brana da forma correta antes do ano 2000. Procure! Para você ver onde você está confundido. Procure um que mostrou 7 trovões revelados. O que são 7 trovões? Era uma pergunta na nossa cabeça diariamente. O que será? O que serão os 7 trovões? O que é o 7º selo? Qual é o novo nome? E quando nós ficar sabendo, nós vamos ser raptados. Aleluia. Oh, é tão simples. A gente fica sabendo e ainda está almoçando, jantando, trabalhando, dormindo, pregando. O irmão Brando diz, quando você souber dessas coisas, quando essas coisas acontecerem, nós saltaremos nas paredes. Oh, era alegria.
mas era tão simples. Quem é o sétimo selo? Hoje sabemos, é Branham. Está evidenciado na própria mensagem do sétimo selo. O sétimo selo não é um livro, o sétimo selo é um homem. Se eles pudessem saber disso, se eles pudessem ter esta revelação. Agora, esta esposa, eu falo que vou finalizar e fica demorando, esta esposa tem evidência. Evidência para provar para você, dentro de 14, 15 anos, evidência, fitas gravadas, evidência, mensagens. Ela tem. Cadê o Arão? Tem também por aí? Cadê a Miriam, a igreja espiritual, cheia de línguas, de pulos e gritos, que é muito bom, que fica leprosa quando levanta contra Moisés, mesmo tendo Moisés casado de uma forma, na concepção deles, errado. Moisés não casou com uma mulher de dentro de Israel, mas casou com uma mulher da Etiópia, uma escurinha. Que problemão Moisés deu para o povo. Por causa daquele casamento, a irmã dele ficou leprosa, porque não admitia aquilo. E a mesma coisa é hoje. Você não admite a mensagem e fica leprosa. A igreja fica leprosa. O homem, o pregador, fica leproso de pecado, de incredulidade. Porque o pecado é a incredulidade. Incredulidade na palavra. Elas te dizem o que é a minha mensagem. Essas pregações testificam daquilo que prego, o que é a minha mensagem. Irmão Branham podia dizer, Moisés podia dizer, você já leu a lei? A lei testifica da minha mensagem. Jesus podia dizer, vocês viram eu morrendo no Calvário? Olha eu agora na forma de Espírito Santo enchendo vocês. Isso evidencia de que eu sou o Salvador. Branham podia dizer, vocês estão vendo a revelação do sete selo? O sete trovões está aí dentro. O novo nome está aí dentro. É só você encontrar. A esposa vem e diz, sabe qual é o novo nome? Branham. Sabe que são os trovões? São as revelações contidas nos sete selos. Ou você sabe que a terceira etapa, que ficou sempre preocupada, a terceira etapa vai vir, algo vai acontecer. Sabe o que é a terceira etapa? Foi a abertura da palavra, a revelação dos sete selos, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Isto é evidência, meus irmãos. Nós temos as evidências. Os espias que vieram, espiaram a terra de Canaã, mas eles não trouxeram evidência, trouxeram medo. Os homens de lá são grandes, nós parecemos gafanhoto perante eles, mas Josué e Caleb trouxeram evidências. Um cacho de uva, figos, cacho de uva. Precisava 2 homens. E aquilo é o suficiente. Meus irmãos, vocês estão vendo esses 10 incrédulos, esses 10 ministros incrédulos, esses 10 obreiros incrédulos, esses 10 personagens incrédulos, dizendo que os homens lá são grandes e que vocês não vão tomar a terra, mas vocês poderão olhar para mim agora, Josué e Caleb, olhem para nós, olha o tamanho do cacho de uva. Você já viu isso em algum lugar? Vocês tiveram saudade do melão, do pepino, do alho, durante esse período de caminhada no deserto? Porventura, lá no Egito, vocês já viram uva desse tamanho? Figo desse tamanho? Que precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva? Seus incrédulos, você está sendo confundido através do profeta e da noiva,
do profeta Branham e seu ministério, da noiva e seu ministério. Vocês estão sendo confundidos. Não poderia vocês notar o que tem acontecido agora? Olha as evidências que nós temos para mostrar para vocês. Vocês já viram 7 trovões sendo pregados antes desse ministério? É isso que evidencia o ministério. Vocês já viram um novo nome sendo pregado claramente dentro das Escrituras, sem chocar as Escrituras, porque tem gente, até na Índia, que prega sobre o novo nome e batiza errado em nome de William Branham. Enquanto que batismo é para remissão de pecado, e para remissão tem que haver sangue. E sangue foi só Jesus Cristo que verteu. Então você não pode mudar aquilo de maneira alguma. Eles tiveram ou têm uma tal revelação lá, mas batiza errado. O batismo é feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu te pergunto, você já viu uma uva desse tamanho? Eu estou te mostrando 7 trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. 7º selo é Deus encarna em William Branham. O 7º selo foi a vinda do Senhor. A 3ª puxada foi a revelação da palavra, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Você já viu uva desse tamanho? Por onde você passou nesse deserto, dentro da mensagem, com pastores, com pregadores para lá e para cá, você já viu estas uvas? Porque isso que nós temos, meus irmãos, é evidência da terra, é evidência da revelação do 7º selo, é evidência do ministério da noiva de Cristo. Amém, amém, amém. Estão confusos quanto a mim e ao meu ministério. Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E aqui temos tido o bom ensinamento da Sua palavra. E estamos certos de que isto é verdade, porque temos evidência, carregamos as evidências, carregamos as mensagens do profeta, a Bíblia, carregamos CDs, carregamos DVDs, carregamos mensagens que foram pregadas há 10, 12, 15 anos atrás, para poder mostrar esta evidência. Alguém teve um ministério assim? Alguém teve mais algum homem? Teve algum ministério que manifestou estas virtudes assim? Se não teve, Senhor, aí está o ministério que cada um pode sair da confusão e receber a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.